Boa tarde, irmãos, aqui da igreja de Itaquera, São Paulo. Boa tarde também aos amigos que acompanham as redes sociais da igreja. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez na casa de Deus para refletirmos sobre alguns temas importantes. Na verdade, eu diria que é uma continuação do que já vimos pela manhã. De manhã, eu usei um verso da Bíblia como a base para o título, inclusive, do meu sermão. Lembra qual foi? Parabéns. Se fosse um concurso, já estavam todos habilitados. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu mostrei para vocês, contei a minha história, de conversão, como que Deus me libertou, me apresentando essa verdade maravilhosa da palavra de Deus. Curiosamente, à saída, quando estava lá à porta cumprimentando os irmãos, uma irmã me fez uma pergunta, e eu quero responder agora também de forma um pouco mais tranquila aqui, porque lá na porta é um pouco corrido, mas ela perguntou assim: por que você não falou do fascismo também, o fatismo, Eu disse: irmã, é porque eu contei a minha história, e a minha história estava envolvida com evolucionismo, marxismo e ufologia de alguma forma, Eu mostrei de manhã para vocês. Quem perdeu, é só entrar no canal aqui e procurar a palestra, o sermão com o título A Verdade Me Libertou. Então eu contei a minha história. Eu poderia falar de muitas outros problemas, ideologias humanas que atrapalham as pessoas, que as tornam cegas para a verdade. Poderia falar de muito mais coisas, mas eu contei aquilo que me fisgou, aquilo que estava me atrapalhando em minha caminhada e do que Deus me libertou, certo? Com certeza o fatismo também seria algo muito digno de reprovação e de crítica e tudo mais, e muitas outras coisas, que o ser humano inventou. Aliás, Salomão é que diz, que Deus criou o ser humano correto, mas ele se meteu em muitas enrascadas. Eu estou atualizando um pouquinho o texto. Deus criou o ser humano reto, mas ele se meteu em muitas confusões, e nós realmente somos especialistas com essa nossa mente caída em criar ideias, desvios, atalhos que não levam a nada. Bem, eu estive refletindo essa semana, conversei um pouco com o irmão Ailton, também com o irmão Bruno, trocando ideias sobre o que eu poderia falar nesta tarde. E eu pedi que Deus me orientasse, como eu sempre faço, e me senti motivado a falar sobre esse tema que está na tela, a igreja sob ataque. Na verdade, eu fui dormir bem tarde ontem, porque eu estava preparando esse tema ontem, para vocês perceberem como demorei para decidir, Foi assim meio que de última hora, mas é o que Deus colocou no meu coração, fazer uma análise sobre esse assunto. Como eu contei pela manhã, eu levei 3 anos para tomar a decisão de ser um adventista do sétimo dia. Eu louvo a Deus porque Ele colocou no meu caminho um pai na fé, um instrutor bíblico muito paciente, e hoje eu também sou paciente com as pessoas. Se precisar dar um estudo bíblico por 2 anos, vamos lá, A pessoa tem seu tempo. Não sou muito adepto dessas campanhas rápidas, porque, gente, para deixar de ser o que eu fui e passar a ser o que eu sou, foi um processo de mudanças e mudanças, Então temos que respeitar o tempo das pessoas. E eu repito, louvo a Deus porque o meu pai na fé, o Vanderlei, que eu mostrei de manhã na foto, na tela, foi muito paciente comigo. 3 anos. O que eu pensei? Bom, a primeira igreja com que eu tive contato mais próximo, eu sendo um católico praticante, foi a igreja adventista. Mas e as outras? O que dizer das outras? Então eu passei esse tempo estudando a fundo as doutrinas da igreja presbiteriana, Testemunho de Jeová, Batista, as principais que eu conhecia e com que eu tinha contato. Não fui aos cultos, porque eu acho que isso é muito relativo, De repente você acha bonito um culto, o formato, o visual, a aparência, mas eu queria a essência. O que essa igreja ensina? Quais são as doutrinas? Não adianta ter um culto muito bonito, muito esteticamente legal, mas não é bíblico, se as doutrinas não são bíblicas. Então eu dediquei o meu tempo à leitura de livros, de material dessas igrejas. Irmãos, eu falo isso com humildade, sem nenhum tipo de desprezo, para com outras pessoas, outras igrejas, porque eu já fui de outra igreja também, e respeito as pessoas que pertencem, no meu caso, à igreja católica. Tenho muitos amigos lá ainda, amigos padres inclusive, e
posso dizer a vocês, quanto mais eu estudava as outras igrejas, mais eu me convencia de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja bíblica, é uma igreja que tem suas doutrinas fundamentadas na Palavra de Deus, e isso, ao longo dos últimos 30 anos, só foi se confirmando, só foi se fortalecendo, de modo que eu repito o que eu disse num vídeo recentemente. Alguns até acharam que eu estava sendo um tanto exclusivista ou coisa parecida, mas não, eu repito aqui tranquilamente, se eu fosse sair da igreja por qualquer motivo, eu não conseguiria me encaixar em nenhuma outra, sinceramente, eu me tornaria talvez um agnóstico, sei lá o que eu na verdade não consigo nem me ver fora, eu penso como Pedro, né? Quando Jesus chegou para os discípulos e disse assim, todo mundo está indo embora, né? Porque ele fez um discurso mais forte, mais duro, e aí a multidão começou a debandar, e Jesus perguntou para os discípulos, e vocês também querem ir embora? Lembra da resposta de Pedro? Coisa mais linda, Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, estando em outro lugar, do que em lugar de estar aqui, em lugar de falar o que eu falo. Então isso vem do meu coração, da minha convicção, mas se eventualmente algum dia eu pensasse loucamente em deixar essa igreja, eu não teria para onde ir. Essa é a verdade. É uma igreja perfeita? Não, ela não é, porque ela é feita de seres humanos como eu, e eu sei o quanto imperfeito eu sou, o quão imperfeito eu sou. Então, no aspecto relacional, humano, institucional, esta igreja tem muitos defeitos, mas no aspecto doutrinário, maravilhosamente, ela é bíblica. Não me importa ser evangélico, protestante, e nem que me chamem de seita, desde que eu seja bíblico. Não sei quantos viram também um vídeo que eu soltei no meu canal essa semana. Foi até um pouco divertido gravá-lo, porque o título é Cuidado com as seitas. Tome cuidado com as seitas. Eu fiz uma brincadeira, na verdade, porque eu lembrei de um amigo que quando chegavam para ele falavam assim, um amigo adventista, né? Ô, fulano, vamos lá tomar uma cerveja com a gente? Não, obrigado, amigo, mas eu não bebo. O quê? Você não bebe? Aí ele invertia o jogo. Por quê? Você bebe? Amigo, o álcool causa um estrago no seu organismo, a metabolização do álcool é cancerígena, você bebe? Aí eles vinham, né? Amigo, vamos lá na balada com a gente? Não, obrigado, eu não vou nesses lugares, né? Eu não frequento baladas. O quê? Você não vai a baladas? Você vai a balada? Ele invertia e mostrava que, na verdade, a vida que ele vivia era a vida correta, porque era saudável, porque ele só ia a ambientes saudáveis, relacionamentos saudáveis. Percebeu? Não tente, não deixe as pessoas fazerem você pensar que você é um ET, porque você não é. Você vive de acordo com o manual da vida. Há um Criador, não há? Você não tem certeza disso? Eu tenho, absoluta. Existe um Deus Criador. Esse Deus se revelou num livro, não foi? De modo muito especial num livro, a revelação especial. Esse livro então é o manual da vida. Quem é que está vivendo loucamente? Quem vive de acordo com esse manual ou quem vive totalmente contra esse manual? Não precisa nem responder, né? Então, você não está no caminho errado, você está no caminho certo. Na contramão estão aqueles que negam a orientação do Criador. Eu quero viver à luz daquele que me criou. Mais ou menos quando você compra um carro, um eletrodoméstico, você pega o manual e vai ver como ele funciona, para tê-lo por mais tempo, para tê-lo funcionando bem. Então eu quero viver à luz das orientações do meu Criador, e eu acho que isso é sabedoria, acho que isso é o correto. E curiosamente, a história da vida das pessoas mostra isso. Se a Bíblia é um livro qualquer, por que quando a gente vive o que está aqui, dá tudo tão certo na vida? Eu procurei desde cedo, desde jovem, orientar minha vida pela palavra de Deus. Quando eu conheci a mensagem adventista, eu era solteiro, e comecei a orar a Deus para ter uma noiva, uma esposa, namorada, que tivesse a mesma vontade que eu tinha de conhecer a Deus e viver os seus princípios. E um dia no culto de quarta-feira, Deus me fez conhecer a namorada que virou minha esposa, e são 27 anos de um casamento abençoado. Recomendo aí para os solteiros, viu? Desde que seja uma mulher e um marido do Senhor, aí é bênção pura, bênção pura. Eu procuro viver as dicas de saúde que a Bíblia traz. Estou com 51 anos, eu sei que eu pareço ter 50 só, estou super bem, estou melhor do que quando eu tinha 30. Eu ainda
pedalo, vou para a academia, me sinto bem, procuro viver, não sou perfeito, estou sempre caminhando, procurando melhorar, mas procuro viver as 8 dicas do fabricante que estão aqui. Procuro ser um pai como a Bíblia mostra, não sou perfeito, mas tento, e tudo dá tão melhor, tão mais certo na vida. Será que é coincidência? Não. Você não está na contramão, você está na mão certa. Não deixe as pessoas fazerem você pensar que você está na contramão. Quem está na contramão é quem não segue o Criador, quem dá as costas para o Criador, né? Então o vídeo foi assim, uma brincadeira, tome cuidado com as seitas. Aí eu mostrei, olha, dizem que nós somos uma seita, né? Porque guardamos o sábado, porque cremos no santuário celestial, porque não nos alimentamos, não comemos carnes imundas, porque cremos que os mortos estão dormindo, aguardando a ressurreição na volta de Jesus. Ok, somos seitas por isso, né? Mas os que nos acusam geralmente creem que existe um inferno agora, que tem alma imortal, como os espíritas acreditam, guardam um dia que a Igreja Católica transformou em sagrado, não sendo. Quem que aceita aqui? Né? Alguns adoram imagens, alguns creem em línguas estranhas que ninguém fala, nem anjo fala. Então, assim, me desculpa, meus amigos cristãos, mas quem aponta o dedo tem mais 4, né? Assim? 3. Quem aponta o dedo tem 3 para cá. Então, seita geralmente são os sectários, aqueles que abandonaram a ortodoxia e seguem líderes humanos, ideias que não são ortodoxas. A ortodoxia é a Bíblia. Então, desde que me paute pela Bíblia, eu não estou nem preocupado se me chamar de seita. Chamaram também o cristianismo de seita, lembram? Paulo não disse isso? Eu sigo o caminho a que chamam de seita. Pois é, o cristianismo primitivo foi chamado de seita. Então, não estou nem aí, não me preocupo. Desde que eu esteja seguindo a palavra de Deus, obrigado. E tomar água é um dos remédios, né? Vou fazer isso agora, um dos remédios naturais. Ele veio me lembrar disso. É isso. Então, chega de delongas. Eu estive refletindo sobre... antes de colocar na tela os quatro aspectos sobre os quais eu quero refletir com vocês, vamos relembrar um detalhe aqui profético interessante, a igreja no deserto. Quando você lê, abra sua Bíblia em Apocalipse 12, só para dar uma olhada e relembrar algumas coisas. Apocalipse 12, ele conta aqui, descreve 4 etapas de uma batalha de Satanás contra alguém ou alguma coisa. É dividido em quatro pedaços mesmo, né? Primeira etapa, você vê ali em Apocalipse 12, 7 e 8, é Lúcifer, Satanás, o dragão, a antiga serpente, dá vários nomes aqui para você não errar, é ele. Ele se rebelou no céu, vocês conhecem tudo isso, só estou relembrando, né? Ele se rebelou no céu e foi expulso de lá. Então a primeira etapa descrita aqui nesse capítulo fantástico é a batalha no céu. Ele vem para a terra, e na terra inicia então a batalha contra Jesus. O texto descreve isso. Ele usa o Império Romano para tentar matar Jesus quando menino. Houve aquela mortandade de crianças e Jesus, seus pais tiveram que fugir para o Egito, você conhece toda a história. Então ele tentou matar Jesus, não conseguiu. Aí ele passa a perseguir a igreja, dos versos 13 a 16. A mulher vai ser levada para o deserto, enquanto um poder chamado em Daniel de ponta pequena, em Apocalipse de besta do mar, persegue essa mulher, ou persegue o povo de Deus, por exatos 1260 anos. Aparece sob 3 formas esse período, né? Em Daniel como 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 3 anos e meio, vezes 360 dá 1260 dias. Dia em profecia, ano. Então nós temos 1260 anos. No Apocalipse aparece como 42 meses, vezes 360, mesma coisa, 1260 dias. Em profecia, anos. E em Apocalipse 12, explicitamente aparece como 1260 dias, que são anos. É o mesmo período. A ponta pequena persegue o povo de Deus por esse tempo, a besta do mar também persegue o povo de Deus por esse tempo, e a mulher, que simboliza a igreja, o povo de Deus, esteve escondida, curiosamente, pelo mesmo período, 1260 anos no deserto. Deserto representa a ausência de pessoas, né? Porque se mares, águas representam povos, multidões, nações, o deserto é o oposto disso. Então a igreja verdadeira estava oculta. Nesse período temos um bom representante dela, que são os valdenses. Lembra a história? Os valdenses,
que viviam lá escondidos nos vales do Piemonte e pregavam com muita dificuldade. Escondiam porções da Bíblia que eles copiavam à mão, debaixo da roupa, quando encontravam pessoas sinceras, interessadas lá no mercado, nas praças, eles entregavam essas porções da Bíblia. São os primeiros comportores, até podemos pensar assim, né? E, se fossem pegos fazendo isso, eram mortos, presos, torturados pela Santa Inquisição. Na verdade, o Papa mandou queimar todos eles, né? Como sabemos na história. Eles se esconderam lá, escondiam nas cavernas, e aí atearam fogo na boca da caverna, morreram todos sufocados lá dentro, né? A história conta dos valdenses que guardavam o sábado, que eram fiéis à palavra de Deus, a igreja do deserto. Mas a história não para aqui. Aí no verso 17, fala de um remanescente. Para quem acha que esse conceito de remanescente é invenção adventista, é porque não lê a Bíblia. Noé e sua família eram remanescentes do mundo antediluviano, não é? Há outros que são, Ló e suas filhas, remanescentes de Sodoma e Gomorra, mas aqui há um remanescente do tempo do fim. Irou-se o dragão contra a mulher. Vamos ver o verso 17? 12, 17. Acompanhe a leitura comigo aí. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante, olha o restinho, o remanescente, da descendência dela. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O texto identifica o povo remanescente do tempo do fim. Percebeu? É um que restou da mulher, da igreja em toda a sua história, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo, a Reforma e tudo. É o restante, é o remanescente do tempo do fim. É o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10 responde, explica o que é o testemunho de Jesus. É o quê? Espírito de profecia. Então é um povo que dá valor à lei de Deus e ao dom profético. É um povo que valoriza a palavra, que leva a sério a palavra, que leva a sério a voz dos profetas. E quando fala Espírito de profecia, não é só Ellen White, por favor, né? São todos os profetas, desde os canônicos aos não canônicos, ali, desde os tempos de Adão até o fim da história. Você tem Isaías, Jeremias, Daniel, Hulda, não escreveu nada na Bíblia, mas é uma profetisa não canônica, inspirada pelo mesmo Espírito. Nós temos João Batista, não escreveu nada também da Bíblia, mas quem disse que ele não foi inspirado por Deus? Tá, há profetas canônicos e não canônicos, todos eles têm o mesmo grau de inspiração. Agora a Bíblia é o cânon, por isso os profetas que a escreveram são os canônicos, ok? Então quando fala Espírito de profecia, entenda que é o dom profético ao longo de toda a história, até a volta de Jesus. Como assim até a volta de Jesus? Não acabou com João no Apocalipse? Não é o que diz a Bíblia. Joel capítulo 2 diz que nos últimos dias os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões. Paulo diz lá em suas cartas que entre os dons que Jesus deixou para a igreja está o dom de profecia, e permaneceriam até a volta de Jesus. Jesus adverte os moradores da terra nos últimos tempos contra os falsos profetas. Se haveria falso, também haveria o verdadeiro. Não faria sentido uma advertência dessa caso não houvesse mais profetas, percebem? E aqui em Apocalipse nós vemos então também uma predição de que nos últimos tempos haveria o dom profético. Então o povo remanescente de Deus guarda os mandamentos de Deus que estão na Bíblia, obviamente, não os que foram adulterados, e dá valor ao dom profético. Esse é o povo que o diabo está perseguindo hoje. Então não é de se estranhar que pessoas que procuram viver à luz da palavra de Deus, pessoas que procuram se pautar pelos 10 mandamentos, pessoas que dão ouvidos ao profeta de Deus, sejam perseguidos por Satanás. Ele odeia essas pessoas. Ele sempre odiou essas pessoas. Deixa eu fazer uma comparação aqui com vocês. Isso aqui eu já expliquei, né? Aqui. O que vocês achariam se, no ano 538, entrasse num túnel uma Maria Fumaça, e no ano 1798 saísse um trem moderno a diesel? Não é estranho isso? Veja, por que eu falei esses 2 anos, 538 e 1798? Porque esses 1260 anos tem que ter esses 2 marcos, para saber quando isso aconteceu, quando começou e quando terminou. Nós entendemos que ele começa, esse período de 1260 anos, em 538, porque foi nesse momento que Justiniano, imperador romano, permitiu à igreja romana, lá nos seus primeiros anos de existência,
perseguir, prender e até matar os hereges, os que discordavam dela. E você vai ver isso se intensificando na história. Aí surge a tal da Inquisição e perseguições e tudo mais, né? Fogueiras, muita gente acusada de bruxa sem ser, né? E tudo que a história já contou. Bem, 538, essa igreja tem autoridade para perseguir. Enquanto isso, a igreja de Deus está no deserto. Em 1798 acontece o quê? Lembram? Que no Apocalipse é chamado de ferida mortal contra a besta. O Papa Pio VI é preso por Berthier, um general de Napoleão Bonaparte. Quem viveu na época achou que a igreja católica ia morrer, desaparecer. Pensa, prendeu o líder máximo da igreja, o Papa. Os bispos se tornaram reclusos porque se recusaram a continuar também servindo sem o Papa. O Papa morre na cadeia. E agora? Mas a profecia diz que a ferida mortal seria curada e toda a terra se maravilharia seguindo a besta. Haveria um processo de cura, de reconquista de prestígio, de autoridade, de influência. Bem, pergunto de novo, o que você acharia se em 538 entrasse no túnel uma igreja que guarda o sábado, uma igreja que crê na volta de Jesus, uma igreja que crê que Jesus é o único e suficiente Salvador, uma igreja que vive os princípios bíblicos, mas em 1798 sai dali um trem diferente. Uma igreja que guarda o domingo, que coloca intercessores humanos no lugar de Jesus, uma igreja que acredita que os mortos estão por aí, conscientes, que é um conceito espiritualista. Não funciona assim. Não teria que sair o mesmo trem do túnel? Pois é. Então procure qual foi o trem que entrou e procure saber que trem é esse. Não vá seguir os trens que se diferenciaram depois. Se eu estivesse em Minas Gerais agora, seria bem engraçado o que eu estou falando, né? Procura o trem, que é um trem, né? Então eu gosto dessa comparação. Quando eu dou estudo bíblico sobre esse assunto, de Apocalipse 12, eu faço um túnelzinho de papel e eu pego um objeto, digamos, um controle desse aqui, ele entra aqui por um lado e depois eu faço sair daqui um celular, digamos. Aí eu falo para a pessoa, o que você acha disso? Não pode ser assim, tem que sair o mesmo. Pois é, eu também concordo com isso. A igreja fiel que entrou aqui para o deserto, teria que sair daqui a mesma igreja fiel. E quando eu estudo a palavra de Deus, eu vejo que a igreja adventista hoje, ela é semelhante aos valdenses. Ela é semelhante à igreja cristã primitiva, porque eu vejo aqui nos evangelhos as crenças, eu vejo as cartas de Paulo aqui as crenças, e eu comparo com as igrejas que há hoje, e eu consigo identificar a Maria Fumaça, mal comparando, né? E perceber que as outras são trens diferentes. Tem gente boa lá dentro daqueles vagões? Tem, claro que tem, mas os trens estão diferentes. Ok? Fui fielez na comparação ou não? Eu tento. Vamos lá. Então, eu elenquei aqui 4 problemas. Poderia ter outros? Talvez a porta alguém vai dizer, você esqueceu de tal. Pode ser, tem muito mais. Durante muitos anos foi espada, foi fogueira, foi perseguição. Ainda não chegamos a esse ponto. Nós sabemos que dias piores virão. E que antes de melhorar, definitivamente vai piorar bastante, né? Mas no momento eu vejo que essas 4 coisas estão dando muito trabalho. Estão atrapalhando, estão sendo usadas por Satanás para incomodar, atrapalhar a igreja. O fanatismo, o progressismo, o denuncismo e a indiferença, que eu acho que é até o pior de todos. Depois você vai entender por quê. Vou começar pelo fanatismo aqui. E por favor, não me batam lá na saída. Vamos fazer um acordo aqui? Ninguém me bate? Irmão Ailton, cadê você? O irmão Ailton é grandão, ele é forte. Ele vai, cadê o Ailton? Está ali, já está lá preparado. Ele vai ficar lá na porta comigo, tá? E ainda bem que depois eu vou embora. Ele fica, ele vai apagar o fogo. Mas por favor, quem está aqui é alguém que tem um carinho muito grande por essa igreja, tá? Que ama a todos e que procura ser o mais imparcial quanto é possível, porque ninguém consegue ser totalmente imparcial, né? Nós temos nossas preferências, nós temos nossas posições, obviamente, né? Mas eu vou tentar, de alguma forma. E você interprete aí com carinho também, mesmo carinho que eu preparei isso e vou falar. Fanatismo. Observe essas imagens
E já comece a pensar o que eu vou falar. Muita calma nesse momento. Não dá para negar que nos últimos anos nós vimos as igrejas se politizando demais, né? Uma coisa que não devia ser nossa bandeira. A nossa bandeira é a de Cristo, a pregação do Evangelho, é a volta de Jesus. Cada um tem sua posição política, cada um tem que votar, tem que ser cidadão, está tudo certo. Mas eu vi com certa preocupação e com tristeza também, né? Muitas igrejas, denominações, pessoas se inflamando demais pela questão política. Houve inclusive uma polarização dentro das igrejas. Assim como há na sociedade, houve também nas igrejas. A nossa bandeira é do Evangelho, não nos esqueçamos disso. Embora sejamos cidadãos desse país, devemos ter em alguma medida um certo patriotismo, obviamente, né? Temos que fazer o nosso melhor como cidadãos, mas a nossa bandeira é a do Evangelho. A nossa Constituição Suprema é a palavra de Deus. Tanto é que, em algum momento, quando houver uma divergência entre a vontade de Deus e a dos homens, disse Pedro: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não importa o que governo estiver aí, né, conduzindo o país, mas se houver alguma decisão que for contra a palavra de Deus, nós seremos contra também. Por exemplo, eu sou contra a liberação das drogas. Sou contra a liberação de maconha em qualquer quantidade. Porque eu não sei quantos aqui já estiveram em uma clínica de recuperação de pessoas adictas, de toxicômanos. Eu já estive lá. Já tive que levar pessoas para lá. É triste demais. Eu já vi pessoas, famílias, que foram destruídas por causa de algo que era tido como recreativo, maconha. Pergunta para os viciados em crack, em cocaína, geralmente qual foi a porta de entrada para esse tipo de coisa? Maconha, recreativa. Recreativa, eu coloco aspas bem fortes aqui no recreativas. Então, nós não podemos concordar com isso. Aborto. Como é que nós podemos concordar com esse tipo de coisa? E eu não estou falando dos casos excepcionais que já são previstos em lei. Estupro, malformação fetal, risco de morte para a mãe, são questões de consciência, de foro íntimo. Eu estou falando do aborto indiscriminado. É uma vida que está sendo morta sem capacidade de defesa. Então, quando leis humanas se interpõem ali com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, nós não podemos nos posicionar com as leis humanas, né? Eu lembro, por exemplo, da história do Adventismo. Nós temos exemplos em nossa história que são muito bonitos, de desobediência civil, inclusive. Por exemplo, o abolicionismo nos Estados Unidos. Os pioneiros, né, como Ellen White, Joseph Bates, o primeiro presidente da Associação Geral, esse pastor usou o terreno da casa dele para permitir que escravos fugitivos fossem para o Canadá. Olha que interessante. Ellen White dizia o seguinte: olha, havia uma lei naquele momento que permitia, que quase obrigava, na verdade, que se você encontrasse um escravo fugitivo, você deveria fazer com que ele fosse devolvido para o seu senhor. Ellen White disse: não façamos isso. Ou seja, desobedeçamos o Estado. E ela considerava o racismo um crime hediondo, né, um pecado hediondo, melhor dizendo, passível de disciplina na igreja. Olha que coisa. Numa nação que, infelizmente, né, tinha muito forte isso, o racismo, os nossos pioneiros eram abolicionistas anti-racismo. Um dos filhos de Ellen White fez um trabalho lindo no rio Mississippi, lá com o navio Morning Star, alfabetizando negros recém-alforriados. Porque de que adiantava liberá-los, mas eles não tinham lá as vantagens de um estudo, de educação, de poder trabalhar. Um dos nossos pioneiros, filho de Ellen White, trabalhou alfabetizando negros lá na região do Mississippi. Isso é ser cristão de verdade. Se o Estado nos obriga a desobedecer a palavra de Deus e a agir sem amor, sem solidariedade, nós vamos ser contra o Estado. Esse vídeo pode ser usado contra mim no futuro. Mas eu não vou voltar atrás. O que eu estou falando com convicção. Eu quero ser um bom cidadão, eu amo meu país, vou cumprir as leis que convém, mas quando elas, de novo, repito, né, forem contra a palavra de Deus, eu não penso nem duas vezes, nem uma vez, eu fico com a palavra de Deus. Amém? Bem, nós temos outros tipos de fanatismos, pessoas que abraçam causas que não têm nem sentido, como os terraplanistas. Não sei se tem alguém aqui, mas se tiver, com todo o meu respeito, você está errado.
Já conversei muito, já tenho lá no meu canal uns 30 vídeos, eu não quero mais falar desse assunto, tá? Mas quem quiser saber mais, no meu canal, procura a playlist Terra Plana. Tem uns 30 vídeos, entrevistei cientistas, físicos, já conversei até com astronauta. Então, Marcos Pontes era um mentiroso, né? Primeiro astronauta brasileiro. Eu entrevistei o Marcos Pontes uma vez, faz muito tempo, antes de ser político. Bem, tem gente que faz disso uma bandeira. E vira um problema, porque essa pessoa só fala disso. Cria barreiras desnecessárias para a pregação do Evangelho, porque vira uma bandeira, vira uma causa, né? Eu já disse que quando Jesus voltar, eu quero chamar alguns terraplanistas que eu conheço e dizer assim: olha para baixo agora. Claro que eu espero que eles sejam salvos também, né? Então a gente está subindo, eu vou dizer: olha para baixo, olha agora para baixo. Vai ver a lua, vai ver a terra. Estamos subindo para Nova Jerusalém, né? E aí, ou ele vai dizer que está dopado, ou ele vai ter que admitir: pois é, eu estava errado. Bem, deixando as brincadeiras de lado, não me importa se você crê nisso ou não, mas não faça disso uma bandeira. Não vire um fanático que, em lugar de usar as redes sociais para falar de Jesus, da Bíblia, da salvação, fala dessas coisas, que só criam barreiras. Teve gente que fez do tema da vacina uma bandeira, não foi verdade? De novo, não vou entrar aqui nessa questão, a vacina para a Covid era experimental, não sei o quê, não vou entrar nesse mérito, né? Eu sei que as autoridades tiveram pouco tempo para resolver um assunto e fizeram muitas coisas que não convinham, né? E, enfim, estamos aqui agora. Mas tem gente que é contra a vacina BCG, contra a vacina da poliomielite, contra tudo que é vacina, são os antivacinas, né? Que tristeza, porque Deus nos deu inteligência para usar a ciência, a boa ciência, para amenizar os problemas que temos nesse mundo, né? Doenças como a paralisia infantil estão voltando, sarampo está voltando, por causa dessas ideias. Então separa, tem vacinas que estão já, como é que eu poderia dizer? Consolidadas, né? Testadas devidamente, e isso é para o nosso bem, né? Ellen White nunca foi contra medicamentos, ela fazia separação das coisas. Claro que os remédios naturais, eles são o ideal para nós, mas mesmo quem cuida da saúde fica doente. Mesmo quem cuida da saúde fica doente e morre. Não morre? Não vai morrer um dia? Então não pense que você seguir os 8 remédios ali é uma blindagem total contra vírus e bactérias ou um atropelamento. Não são. Mas é o melhor para você. Ter uma mente clara, uma vida melhor, sem dúvida nenhuma, né? Então temos que ter bom senso, irmãos, e evitar certas causas que só atrapalham. Teve gente que fechou a porta para a pregação do Evangelho porque virou um antivacina chato, um fanático. Então vamos buscar o equilíbrio, né? Buscar o bom senso, né? Aqui tem um frango ali, né? Você viu? Aí já é o seguinte, eu vou até falar contra aquilo que eu defendo. Não é falar contra, eu vou tentar equilibrar as coisas, né? Eu sou vegetariano há 30 anos, uma bênção. Foi muito bom, e eu sou lá do sul, né? Gostava do churrasco aqui, mas chegou um momento que eu entendi que eu devia parar com isso, e Deus me ajudou, e hoje não sinto mais nem vontade. Eu até brinquei com os irmãos, eu disse: olha, o que você come, pastor? Eu não como nada que teve mamãe, o resto está tudo certo. Não como nada que teve mãe. Então pronto, tenho dó, né? E sei que é o melhor, mas eu não condeno ninguém que faça diferente. Convivo numa boa com carnívoros, né? Acontece que essa história que eu vou contar é real, tá, gente? Eu vou omitir nomes, claro, mas é real. Certa ocasião, minha esposa e eu estávamos, e continuamos estando, né, com muitas pessoas para dar estudo bíblico. E eu gosto disso. Eu tenho 2 classes bíblicas toda semana virtual, e temos uma classe bíblica presencial da nossa igreja lá em Tatuí. Amanhã teremos mais uma lição lá. Temos umas 10 pessoas estudando a Bíblia com a gente, é uma coisa maravilhosa. Bem, e eu faço questão porque é um jeito de você estar envolvido na missão diretamente. Não adianta só falar, pregar para um monte de gente, ir embora e não ter a sua missão pessoal. E quando você vê pessoas sendo transformadas pelo Evangelho, você cresce mais na fé. É maravilhoso. Enfim, uma certa ocasião, alguns anos atrás, minha esposa e eu pedimos para um casal assumir um estudo bíblico que nós não conseguiríamos dar, porque já estávamos com a agenda lotada. Aí, o casal disse assim:
pastor, desculpa, mas não vamos poder assumir, porque pelo que você disse, esse casal só pode ter estudo bíblico à noite, tarde da noite, porque eles trabalham e tudo mais. Sim, era um estudo para fazer depois das 9 da noite. E nós temos que dormir no horário certo. Temos que dormir cedo. Eu respirei fundo e só pensei uma coisa na hora: quantas madrugadas Jesus ficou acordado orando por vocês, por mim? Não era verdade que ele tinha esse hábito? Em João 17, ele ora por nós. Não ora só por esses aqui, mas por todos os que vão crer. Jesus dedicou noites em claro para orar por nós. É claro que é bom dormir cedo, é claro que é um remédio natural, mas há momentos que não dá. Jesus, ele desviou, se eu não me engano, foram 50 quilômetros da caminhada que iriam fazer para estar meio-dia num poço, na borda de um poço, morrendo de fome, morrendo de sede. Eu acho que ele não tomou 8 copos naquele dia. E, né, para encontrar uma mulher ali para pregar para ela. E ele esquece a fome, ele esquece a sede. Uma alma, uma pessoa, vale muito mais do que o nosso conforto. Concorda comigo? Aí eu vejo um fanatismo ridículo. Me perdoe a expressão, mas para mim isso é ridículo. É você colocar isso acima das pessoas. Pastor, você nunca comeria carne? Não estou dizendo isso. Se eu for visitar alguém, né, que me oferece um prato de comida que não seja imundo, claro, né, e é um ato de solidariedade, de bondade, de amizade, uma outra cultura, sei lá, óbvio que eu vou olhar primeiro para a salvação daquela pessoa, para o amor com que eu tenho que amá-la. Enfim, eu quero ser como Jesus, né? Eu não quero que tabus, fanatismos, regras humanas se interponham entre mim e as pessoas que têm que ser alcançadas. Esse é o ponto. O diabo, ele é muito esperto, né? Dizer isso é chover no molhado. Então ele leva a pessoa ou para o legalismo absurdo, como esses aqui, ou leva as pessoas para o liberalismo, né? Vale tudo. Cuidado, vamos procurar o equilíbrio. Sabendo que quando eu falo equilíbrio, não estou dizendo mornidão, já vou falar sobre isso também, tá? É o equilíbrio de ideias, né? O equilíbrio de postura cristã. Imitar Jesus, sejamos como Jesus. Aí tudo vai dar certo. Sejamos como Jesus, né? Ponto 2. Invasão progressista. Eu contei de manhã um pouco disso aqui, né? Que como foi o choque que eu tive quando entrei em contato pela primeira vez com a teologia progressista. No caso ali, teologia da libertação. Lembra que eu falei de manhã? Lá no século XIX, Ellen White, de certa forma, já criticava essa postura, que era chamada de alta crítica. Olha que incrível. Se essa mulher não foi uma profetisa, ela era uma tremenda de uma, sei lá, socióloga, antropóloga, cientista política, teóloga, mas não era. Ela não tinha nem educação formal. Estudou muito pouco, você sabe da história dela, né? Então só sobra uma alternativa. Era profetisa. Porque ela viu coisas que a gente está percebendo quase que agora, né? Aqui, educação, página 227. Mesmo o estudo da Bíblia, como muitas vezes é feito nas escolas, está despojando o mundo do imprescindível tesouro da palavra de Deus. A obra da alta crítica, dissecando, conjecturando, reconstruindo, só faltou colocar ali, atualizando, né? Está destruindo a fé na Bíblia, como uma revelação divina. Está despojando a palavra de Deus do poder de dirigir, enobrecer e inspirar vidas humanas. Sim, porque se a Bíblia passa a ser apenas um livro, com algumas partes inspiradas, outras nem tanto, e outras nem um pouco, cadê o poder que ela tem para enobrecer, para transformar as pessoas? É o que o diabo mais quer. Veja, o diabo tentou destruir a Bíblia com fogueiras, tentou destruir a Bíblia matando quem traduzia, né? Por muito tempo foi essa tática, não conseguiu. O jeito agora é, bom, já que não tem como destruir a Bíblia, eu vou anular a fé das pessoas nela. Eu vou fazer com que as pessoas relativizem a palavra de Deus e, pela atitude delas com a palavra, passem nem mais a crer que ela é a palavra de Deus, inspirada e poderosa. Essa é a tática dele hoje. E um dos meios de alcançá-la é por meio dessa teologia progressista, ou teologias contextuais, como eu vou falar daqui a pouquinho. Outro texto, lá do século XIX. Os homens agem como se tivessem recebido liberdade especial de cancelar. Olha aí, ó, cancelamento, já naquele tempo, de cancelar as decisões de Deus. Os estudiosos da alta crítica põem-se no lugar de Deus e revisam a palavra de Deus.
alterando-a ou endossando-a, como lhes convém, né? Dessa forma, todas as nações são induzidas a beber do vinho da fornicação de Babilônia. Esses proponentes da alta crítica acertaram as coisas de modo a adaptar-se às heresias populares destes últimos tempos. Se não podem subverter e torcer a palavra de Deus, se não podem ajustá-la a práticas humanas, eles a despedaçam. É o que tem feito muitas pessoas hoje em dia, né? Eles despedaçam a Bíblia. Eles vão aqui, isso aqui não é inspirado não. Isso aqui é, isso aqui não. Ou então só o que Jesus falou. Já vou falar desse tal de chave hermenêutica, né? Jesus como chave hermenêutica. Então eles se atrevem a dizer o que é inspirado e o que não é na palavra de Deus. Indo contra Paulo, que disse toda a escritura é divinamente inspirada. Indo contra Jesus, que lá em Lucas 23, né, caminhando com os discípulos para Emaús, usou toda a escritura para falar sobre uma verdade que era a sua missão de Messias. Para Paulo, para Jesus, para os discípulos, para os profetas, toda a Bíblia é inspirada. Para esse pessoal, nem tudo. Geralmente não é aquilo que os condena. Conveniente, né? Bom, isso aqui está me ofendendo, então não é inspirado. Eu gosto quando a Bíblia me ofende, porque eu vejo que eu tenho que mudar. Eu fico feliz, quer dizer, eu fico triste primeiramente, mas feliz porque Deus pensou em mim, né? Quando a Bíblia aponta o meu pecado, porque daí eu sei que eu tenho que correr para Jesus e pedir perdão e pedir poder. Senhor, me ajuda a mudar, porque eu não quero ir para o abismo. A Bíblia mostra o abismo, o pecado, mas tem gente que não quer mais saber disso. Querem despecaminar a Bíblia, né? E, repito, geralmente o que eles anulam, ou procuram anular, é aquilo que lhes condena, que aponta os seus pecados. Pecado não se, como é que diz o hino? Pecado não se explica, pecado se apaga. Pecado não se justifica, pecado se confessa e pede perdão. A obra da alta crítica em dissecar, conjecturar, reconstruir está destruindo a fé na Bíblia como a revelação divina. Está roubando a palavra de Deus em seu poder de controlar, erguer e inspirar vidas humanas. É isso que o diabo quer. Que as pessoas encarem esse livro como um livro qualquer. De histórias, de filosofia, enfim, um livro de tradição antiga oriental. Não é. Também é, mas não é só isso. É a palavra de Deus em linguagem humana. E por isso ela tem poder. Eu era leitor, vocês lembram de manhã que eu falei? De livros de ficção científica, de histórias em quadrinhos de Marvel, DC. Era viciado nessas coisas. Não foi fácil começar a ler a Bíblia. Eu tinha dificuldades, era uma leitura pesada, densa. Mas quando eu entendi que ela é a carta de amor de Deus, eu comecei a pedir para Deus para gostar dela. E Deus fez um milagre. Hoje eu não consigo passar um dia sem ler a Bíblia. Eu sinto falta, é o meu pão diário. E eu preciso dela, porque eu sei o que eu posso ser sem ela. Esse poder, muita gente está se privando de ter na vida. E aí não sabe mais o que é santidade, reverência, né? Conversão, consagração. Teologias contextuais, que são filhotes, né, da alta crítica, dessas ideias todas. Por exemplo, a teologia negra, a teologia queer, a teologia feminista. E veja, me entenda, todas elas, ou quase todas elas, nascem de problemas reais. Então a teologia negra é um tipo de reação ao racismo. Ok, não dá para negar que existe racismo. A teologia feminista é uma reação a certos problemas sociais que havia. Não dá para negar que eles houvessem e que ainda continuem existindo alguns deles. Mas o problema é a forma como eles trazem isso para defender suas bandeiras. Todas essas teologias, a queer não precisa nem dizer muita coisa, né? Mas a teologia feminista, a teologia negra, elas negam a inspiração da palavra de Deus. Elas não creem que Gênesis 1, 2 até 11 sejam capítulos históricos. Encaram Adão e Eva como personagens mitológicos ou conta carochinha. Aí quer dizer, se você derruba a historicidade de Gênesis 1 e 2, por exemplo, você derruba o conceito de casamento bíblico. Percebeu? Não dá para essas ideologias aceitarem a historicidade de Gênesis 1 e 2, por exemplo. Não podem aceitar outros textos, como é o caso aqui dessa Bíblia. Bíblia entre aspas, né? Não é Bíblia. The Queen James Bible, até quase uma blasfêmia, né? Que é King James a tradução. Eles colocaram a Queen, a Bíblia da rainha, né?
Eles queriam colocar queer, eu acho, na verdade. The Queer Bible. Arrancam da Bíblia todos os textos que falam sobre a questão do homossexualismo, ou da homossexualidade, para usar o termo que dizem ser o mais correto. Então eles não aceitam isso. Paulo não estava falando inspirado quando escreveu Romanos 1, onde ele diz, eu tenho um sermão em meu canal, se você quiser depois assistir, todo com base em Romanos 1. Quando Paulo diz que tem o natural e o não natural. E ele usa a comparação do reino vegetal lá em Coríntios. Ele diz que o natural é a planta, aquilo que é enxertado é o não natural. É o catafizim e parafizim. Para é o não natural, né? O paralelo. E ele chama a relação entre homem e mulher de natural. E o que está fora disso, ele chama de não natural. Então Paulo falou da cabeça dele. Não estava inspirado. A lição dos jovens dessa semana que passou, vocês estudaram? Levítico 18. Uma série de recomendações sobre sexualidade. Fala de desvios sexuais como incesto, zoofilia e outras coisas. E aí tem gente que fala, não, mas aqui Moisés não foi inspirado. Quer dizer, você não quer enxergar o que você tem que mudar. Então, adultério é pecado, zoofilia é pecado, é abominável, como diz a Bíblia, né? E essa palavra é toevá no hebraico, que é usada também em Ezequiel 16, 49 e 50, quando descreve os pecados de Sodoma. Que é um exemplo, esse aqui é um exemplo clássico. Ezequiel 16, 49 e 50, veja na sua Bíblia aí. O pessoal que defende essas bandeiras só lê o verso 49. Porque no verso 49, e claro que está correto, é inspirado, condena alguns pecados de Sodoma, como a falta de receptividade, né, de hospitalidade, desprezavam os pobres. Sim, são pecados graves. Mas o verso 50 fala que eles cometiam também o quê? A abominação. A palavra é toevá. Aí você vai lá para Levítico 18, você vai ver o que era abominação lá. São esses desvios sexuais. Esse pessoal das teologias progressistas ou queer não lê o verso 50, só lê o verso 49. Isso é dissecar a Bíblia, como Ellen White já tinha previsto. Isso é recortar a Bíblia. Isso é só aceitar o que me convém. Não. Eu espero que Deus me mostre meus pecados para que eu possa correr para Jesus e pedir que Ele me perdoe e me dê poder para vencer. Ok? Recomendo um livro. Eu poderia falar de outros mais, mas esse aqui é um testemunho pessoal. Se você quiser ler sobre teologia progressista, né? Essa senhora aí, a Lisa Childers, eu já vi gente falando Childers, outros Childers, eu já não sei mais. Essa senhora, ela escreveu um livro contando a história dela. E a gente tem que ouvir as histórias. De novo, é um testemunho. Interessante que para muita gente o lugar de fala só vale quando fala o que eu quero, né? Então, mas essa aqui tem lugar de fala porque ela viveu o que ela conta ali. E o que ela viveu? Resumindo, era uma cristã evangélica norte-americana, cresceu no lar cristão, cantava na banda da igreja lá, tocava, cantava, não sei. Uma cristã comum, conservadora, família conservadora. Um dia chegou um pastor moderninho lá na igreja, desses, pastor moderninho, e começou a pregar a tal da teologia progressista, essas coisas aqui que eu falei para vocês, outras mais, né? Um evangelho estranho, uma Bíblia que não é mais Bíblia, né? Essas ideias. E ela ficou encantada com essas novidades, entre aspas, novidades. Você já percebeu que lá no século XIX, Ellen White já condenava essas coisas, né? Ela ficou encantada e acabou, finalmente, para encurtar a história, dar um baita spoiler para quem vai ler depois, perdeu a fé. Perdeu a fé na palavra, perdeu a fé em Deus. E muita gente que vai para esse caminho acaba virando político, só, acaba virando até ateu, né? Perde a fé. E ela conta no livro como é que foi o caminho de volta para Deus, como que Deus a trouxe de volta. Então, se você quiser ler um livro sobre a questão da teologia progressista, que ela chama de outro evangelho, com base lá em Gálatas 1, né? Mesmo que um anjo do céu venha pregar um outro evangelho, que não esse que nós pregamos, seja o quê? Anátema, seja maldito. Então ela chama esse evangelho, entre aspas, de outro evangelho. E é uma história pessoal. E uma vez eu conversei com um desses influenciadores progressistas, e eu disse, você já leu o livro da senhora Alissa? Ele disse, mas ela tem um monte de preconceitos ali. Eu disse, amigo, a gente não tem que ouvir as pessoas e respeitar a história delas, então respeite a história dela. Ela está contando a história dela. Assim como eu espero que vocês tenham me respeitado de manhã, porque eu contei a minha história.
Podia falar de mais coisas? Podia, mas eu contei o que fez, o que teve que ver com a minha vida, né? E ela conta ali também, aconteceu na vida dela. Ela é americana, evangélica, mas de alguma forma eu me identifiquei com a história dela. Porque quando católico passei por isso também. Lembra que eu falei que eu comecei a perder a fé? Porque a minha mente estava cheia de evolucionismo, de marxismo, de teologia da prosperidade. Não, nunca fui para esse caminho. Mas teologia da libertação, o caminho era esse, perder a fé. Mas graças a Deus eu fui encontrado antes, e graças a Deus ela voltou antes também, de chegar a esse ponto, né? Aqui é interessante, eu volto agora à questão lá dos discípulos caminhando para Emaús. Lembra da história, né? Que é maravilhosa. Jesus aparece, eles não reconhecem de imediato, né? E aí, depois de ressuscitado, Cristo deixou uma lição prática de como interpretar com segurança a Bíblia. Em sua jornada com os caminhantes de Emaús, lá em Lucas 24, eu falei 23 antes, eu acho, é Lucas 24. Ele lhes expunha, a palavra grega é germeneu, quer dizer, abrir e explicar. Presta atenção agora no que Jesus fez. Ele é o nosso mestre. Ele pegou a Bíblia, claro que não tinha na mão ali naquele momento, ele estava citando, mas o verbo usado quer dizer germeneu, abrir e explicar. Olha como o texto é importante para Jesus, né? O sentido definido e inequívoco das Escrituras, sem abertura para dúvida ou ressignificação. Ele abria e explicava. Aí a palavra é dianoigo, né? Para explicava. Mais tarde, no mesmo dia, foi reafirmada aos demais discípulos a mesma realidade. A Escritura deve ser interpretada segundo a própria Escritura, como diz o texto. Voltando lá, ó. Expor é germeneu, abrir e explicar é dianoigo, né? Dianoigo. Então ele abria a palavra, explicava para entender o sentido correto dela. E depois ficou claro que ele usava a Bíblia como sua própria intérprete. E é dito por Lucas que, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava onde? Em todas as Escrituras. Com quem você fica? Com os influenciadores, pastores moderninhos, que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus apenas. Que tem partes que não são inspiradas e outras que são inspiradas. Ou então só o que Jesus falou é que é inspirado, o resto são ideias particulares. Mas peraí, quem é que inspirou a Bíblia? Quem que escreveu a Bíblia? Não foi o Espírito Santo usando pessoas, seres humanos? Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus não precisava repetir ipsis literis, tudo que Moisés escreveu, tudo que Isaías escreveu, porque a gente entende que aquilo foi escrito também com a orientação de Deus. Isso é muito raso, dizer só o que Jesus falou é que eu aceito como inspirado. Já que Jesus não falou sobre zoofilia, então pode. Como assim? Pode então? Jesus não falou sobre maconha, gente, né? Então pode. Que é isso? Que pensamento raso, né? O que Jesus disse, o que os apóstolos disseram, o que os profetas disseram é palavra de Deus. E a gente encara assim, por quê? Porque o próprio Jesus encarava assim, todos os profetas. Ellen White recomenda o que ela chama de, o que a gente pode chamar de hermenêutica millerita. Olha que interessante, lá na Review and Herald, 1884, ela escreveu assim: os que se ocupam de proclamar a terceira mensagem angélica pesquisam as Escrituras seguindo o mesmo plano do pai Miller, o plano que ele adotava. Como é que foi o plano de Miller, Guilherme Miller, ou William Miller, para estudar a Bíblia? Uma concordância e uma Bíblia. Eu vou ler de ponta a ponta e eu não vou avançar enquanto não entender tudo que está escrito ali. Essa foi a postura de Miller, que a Bíblia interprete a si mesma. Toda ela é palavra de Deus. A nossa igreja nasceu sob esse pilar. A nossa igreja ela herda esse patrimônio millerita e adota essa hermenêutica, ou seja, a Bíblia é toda ela a palavra de Deus. E é estranho hoje ver alguns influenciadores, cantores e, enfim, pessoas, no nosso meio até, trazendo essas ideologias que não nos pertencem, trazendo esse pensamento progressista, relativista, que picota a Bíblia, que relativiza a Bíblia. Eu não consigo entender isso. Na verdade, me assusta isso, porque eu vim desse mundo. E o que me fez amar o Adventismo foi justamente essa seriedade com que a Igreja Adventista encara a palavra de Deus. Foi justamente a seriedade com que a Igreja Adventista olha para o texto e procura orientar a sua vida pelo texto, e não o contrário.
Agora, ver pessoas de dentro da nossa igreja querendo trazer aí influenciadores como Leonardo Boff, Caio Fábio e outros que têm uma mente totalmente relativista, isso para mim é tremendamente assustador e muito estranho. E de novo o cheiro de naftalina levanta, porque para mim tudo isso é muito velho, muito ultrapassado, muito sem graça. Mas tem gente que nasceu na igreja talvez e acha que com isso ele descobriu a roda, uma grande novidade, né? É uma pena que aconteça esse tipo de coisa. O que mais que tem ameaçado o nosso povo, né? Uma onda denuncista forte, não é novidade, desde os tempos de Acã, passando depois lá por outros personagens do Novo Testamento. Na nossa história, Ken Wright, Kellogg e outros, né, que abandonaram a igreja e passaram a atacá-la, a criticá-la. Próprio, infelizmente, né, Alonzo Jones teve um papel importante no adventismo, mas depois ele sai da igreja e começa a criticar a igreja. Geralmente a história é triste desses indivíduos. Termina assim um caminho bem triste, bem melancólico. Esqueci de mostrar uma coisa aqui para vocês. Bom, vou mostrar já que eu trouxe, né? Como essas teologias progressistas se anulam e se quebram entre eles. Olha aqui esse título aqui: contra o feminismo branco. Dividir para conquistar, é o que o diabo faz. Luta de classes, né? As feministas negras agora estão brigando com as feministas brancas. Não, vocês é que sequestraram o movimento e tal, é por aqui o caminho agora. Aqui, você lê isso aqui, você fica abismado. Nem eles se entendem. Não pode prosperar uma coisa que não nasceu no coração de Deus, né? Se temos que combater as injustiças, façamos do jeito certo, pela palavra de Deus. Eu sou criacionista, meus irmãos. Como que eu poderia ser racista? Se eu creio que nós viemos todos de um mesmo casal, somos todos irmãos. Eu sou criacionista. Como eu poderia pensar que as mulheres são inferiores? Se quando Deus cria homem e mulher, Ele os cria ontologicamente, essencialmente iguais, com as suas diferenças abençoadas, mas essencialmente iguais. Eles são imagem e semelhança de Deus. Os evolucionistas é que têm, que podem, não deveriam, mas que podem ser racistas, como Darwin foi, como até Marx dizem que era. Darwin era racista e sexista, tá? Só que na academia ele é insensado, né? Oh, Darwin, grande Darwin. Eu tenho textos em outras palestras que mostram Darwin racista. Ellen White, quando você lê, você vê uma pessoa contemporânea de Darwin, mas com ideias totalmente diferentes. Ela diz que homem e mulher foram criados iguais perante Deus. Ela diz que tem um texto muito bonito que fala assim: o nome do homem branco é colocado exatamente do ladinho do nome do homem negro, lá no livro do céu. Ela escreveu isso no tempo que Darwin viveu. Então com quem você fica? Eu não tenho dúvida. Voltando para cá, só falei porque eu queria, já que eu trouxe, eu queria mostrar o livro da Rafia Zacaria, Onda Denuncista. Agora na era da internet ficou mais fácil para os críticos. Vocês devem estar acompanhando, né? Como tem surgido canais de ex-adventistas, gente de outras igrejas voltando as armas contra a gente, e nós somos o alvo preferencial, né? Curioso isso, o alvo preferencial. E não é de se estranhar, porque nós estamos em plena campanha de distribuição de um livro que é um livro arrasa quarteirão. Nós estamos entregando um livro Grande Conflito, que vai lá na porta do inferno e derruba. Estamos entregando em todo o planeta aos milhões, talvez cheguemos aos bilhões desse livro. O diabo não ia deixar por menos. Ele ia atacar pesado essa igreja. Vai balançar quem tem fundamento frágil. E vai morrer de rir quem tem fundamento sólido. Tá? Eu vou mostrar aqui algumas coisas na tela que eu nem gostaria, mas acho que chega o momento que tem que mostrar algumas coisas, né? Pastor Eleazar, meu grande amigo de lives, e pastor Adriano, né? Nossos amigos lá dos 4 Cavaleiros do Copa de Palmito, não sei quantos acompanham as lives aí, né? Gravaram cada um vídeo sobre um canal chamado Para Que Possamos. É um ex-adventista, mora nos Estados Unidos. Se eu não me engano, ele é publicitário ou designer, não sei. Então ele faz uns negócios muito bonitos, uma edição muito bem feita, umas artes bonitas, né? E chama atenção. E as pessoas menos avisadas acham que é um canal que fala da igreja, que fala da história, mas está cheio de malícia, cheio de
inverdades, inclusive falou inverdade contra mim mesmo. Eu não vou ficar me defendendo aqui, mas pus no meu canal um vídeo em que eu me defendo. Ele pegou um trecho de uma fala minha no Lições da Bíblia, da Novo Tempo, e quis falar algo que eu não falei, né? Então eu mostrei isso para dizer que, olha, se a pessoa não fala a verdade nesse ponto, como é que eu posso confiar no restante? E o pastor Eleazar fez um vídeo de mais de 1 hora, analisando algumas mentiras desse canal sobre Ellen White. E o pastor Adriano também falou sobre a questão do fechamento da Porta-Graça, algumas distorções que o canal faz com respeito a isso. O canal existe só para atacar a Igreja Adventista. Basicamente é isso. CACP é um ministério apologético evangélico. Criticam todo mundo. Mas o alvo preferencial quem é? Sempre somos nós, né? Os adventistas. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Amém? Jesus já preveniu a gente disso aí, né? Esse CACP já falou contra mim também e eu não estou nem aí. Eu estou com Jesus, né? Teve um vídeo que eu achei assim, é incrível isso, né? O indivíduo lá do CACP, ele fala contra essas viagens culturais que a igreja promove, né? Eu tenho levado grupos de pessoas lá para Santa Catarina para mostrar ali Brusque, Gaspar Alto, onde a igreja começou, né? Isso me deixa tão feliz, irmãos. E as pessoas que voltam assim tão maravilhadas com como Deus agiu na história da igreja, né? Tem pessoas que vão lá para os Estados Unidos e visitam ali Battle Creek, o local onde os pioneiros viveram. Aí o CACP diz, olha como eles são idólatras. Eles vão lá para adorar aqueles lugares, aquelas coisas. Eu nunca vi pessoas que eu guiei se ajoelhando lá no cemitério, se ajoelhando diante de uma casa. Gente, as pessoas ficam emocionadas de conhecer a história. Mas eles fazem parecer que é idolatria. Aí eles levaram uma mulher, pegaram um áudio de uma mulher, sei lá, ou entrevistaram, não me lembro bem agora, em que ela fala assim, eu já fui adventista, não sou mais, e é idolatria mesmo. Porque eu mesma fiz o seguinte, eu peguei uma pedra lá da casa do Miller, lá da Rocha da Ascensão, peguei um pedaço de uma pedra, mandei por uma caixa para o Brasil, para essa pedra abençoar a família. Eu pensei, essa mulher nunca foi adventista? Não é possível uma coisa dessa. Nunca vi isso acontecer no nosso meio. Então, gente, é calúnia, é difamação, é informação falsa. Pegar uma pessoa dessa para testemunhar, eu acho que nunca foi adventista uma pessoa dessa, né? Falar uma coisa dessa, que adorar uma pedra, pelo amor de Deus, se essa igreja fizesse isso, eu estava fora, né? Tem nada a ver. Lamentavelmente são esses argumentos. Quem não nos conhece, fica criticando com base em inverdades. Inverdades são mentiras, né? Estou sendo meio eufemista aqui. E tem os de fora, mas esses até eu respeito. Então é o caso aqui do pastor Augusto Nicodemos. Eu respeito. Ele é um pregador, é um presbiteriano, um doutor em teologia, mas já falou algumas coisas contra nós que não são verdadeiras. E eu gravei 2 vídeos, estão em meu canal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu pus na ordem errada. Aqui está. Resposta ao reverendo Nicodemos, a alma é imortal? Existe inferno? E fiz também uma resposta ao famoso pastor Paulo Júnior e ao pastor Hernandes Dias Lopes. Mas esse eu respondi com muita educação. Eu começo o vídeo dizendo, eu os respeito, são pastores, são pessoas que pregam a palavra de Deus, mas aqui nesse ponto, eles não foram corretos. Como nunca foram adventistas, eu creio na incompreensão. Quero, assim, usar o benefício da dúvida, né? Que eles estão falando de coisas que não conhecem muito bem. Já o outro e outros são ex-adventistas. Então tiveram a oportunidade de conhecer. Se não conhecem é porque foram relaxados quando foram adventistas, né? Mas podiam ter conhecido. Nesse caso aqui, eu respeito. E no meu canal tem respostas aí que eu dei educadamente a essas pessoas. Então nós temos sido atacados, irmãos, de dentro e de fora. Como é que é? Do alto e baixo, dentro e fora. A música diz, né? Somos atacados lá de fora por ex-adventistas. Os ex são os mais complicados, porque os piores inimigos serão os da própria casa, como disse Jesus, né? Aqui, 2 textos bíblicos importantes para a gente, tá? Mateus 7, 15 a 17, Jesus disse o seguinte: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, ou lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Quais são os frutos desses canais? Eu sei de gente que abandonou a igreja porque ficou abalado. Sei de pessoas que estão perdendo a fé,
E dá dó, porque não tinham firme fundamento. E o pouco fundamento que tinham, esses caras vieram e derrubaram. Isso é lobo voraz, devorador. Eu acho curioso, porque esses ex-adventistas, aí, o Para Que Possamos ali está aliado ao CACP agora. Mas o CACP é o tipo de gente que crê na alma imortal, são imortalistas, creem no inferno, neste momento queimando almas imortais lá no fogo, creem no arrebatamento secreto, que não é bíblico, creem no domingo como dia de repouso. Mas como pode, né? O cara era um adventista e agora abraça seitas, para usar a minha ironia naquele vídeo, né? Que ensinam um monte de coisas que vão longe da Bíblia. Estranho, né? Pelos seus frutos conhecereis. Não edificam, não salvam, não convertem, não levam a Jesus. Criam discórdia, dúvida, deixam um rastro de destruição pelo caminho. Sempre foi assim. Em toda a história da igreja, do adventismo, sempre foi assim. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz maus frutos. E esse aqui, Paulo em Efésios 4 diz: não mais sejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Por favor, reflita nesse texto. Quem você é agora? Como é que você se sente? Uma criancinha ainda, espiritual? Ou você é um adulto, maduro? Alguém que sabe identificar as heresias, e se ouvir uma informação falsa, não vai se abalar com isso, vai pesquisar, vai descobrir a verdade. Sabem, algo que me deixa muito triste, e isso vem às vezes dos fanáticos e também dos progressistas e desse pessoal denuncista. A CPB está escondendo coisas. O povo adora uma conspiração, né? A CPB não traduziu direito esse texto, porque eles queriam induzir as pessoas ao erro. Irmãos, lugar de fala de novo. Eu trabalhei 3 anos na editoria dos livros de Ellen White. Hoje eu estou com a revista Vida e Saúde. Mas por 3 anos eu tive o privilégio de compor a equipe que trabalhou na atualização do português, da tradução dos livros de Ellen White, que agora estão com a capa cinza, né? A coleção está muito bonita, o texto está mais interessante, porque os textos eram traduções dos anos 20, 30, 40. Era um português muito arcaico, muito empolado, né? E a gente procurou, na verdade, aproximar ainda mais do original em inglês, porque Ellen White não escrevia assim. Ela escrevia de um modo muito simples, um inglês simples. Então, as traduções atuais, eu lhes garanto, estão melhores até do que as mais antigas. Como acontece com a Bíblia, as Bíblias que foram traduzidas antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, por exemplo, elas não são traduções melhores do que as posteriores, pelo contrário. As mais recentes, desde que seja uma tradução confiável e boa, elas contam com descobertas recentes também da arqueologia, manuscritos que foram descobertos mais recentemente. Então não é para desfazer aquilo que foi feito antes, mas temos mais recursos hoje. Hoje, por exemplo, ao traduzir os textos de Ellen White, nós temos aplicativos, nós temos à disposição, olha que legal, quando a gente queria ver qual o sentido de uma palavra que Ellen White usou lá no tempo dela, nós temos hoje online o dicionário Webster, em inglês, do tempo de Ellen White. Então a gente pode chegar bem mais próximo do sentido da palavra que ela usou no tempo dela. Não adianta você pegar um dicionário atual, porque as palavras vão se transformando. É assim com o português, também é com o inglês. Então hoje nós temos acesso a recursos que os tradutores de 10, 20, 30 anos atrás não tinham. Irmãos, todos os dias, quando a gente ligava o computador para trabalhar, a gente ora, pede a Deus para nos ajudar no trabalho. Teve tardes que a gente dedicou, assim, uma tarde inteira para trabalhar um parágrafo, comparando com a tradução em espanhol, em inglês, em romeno, se fosse preciso, para ver como outros tradutores trabalharam, para a gente deixar um sentido mais claro possível. Aí vem essas pessoas que não sabem nada do que a gente faz, do nosso trabalho, e nos acusam de manipular as coisas, de esconder informações. Por favor, eu não quero me perder. Se eu estivesse na CPB trabalhando desse jeito, eu estaria perdido. Eu seria um mentiroso, um hipócrita. E eu estou aqui para quê então? Você acha que eu ia deixar minha casa
viajar para São Paulo, ficar aqui o dia inteiro com vocês para mentir? Eu tenho mais o que fazer. E não quero me perder, eu quero ser salvo. Então, não caia nessas coisas, irmãos. Uma coisa que eu amo nesta igreja é a transparência. É a transparência. Repito, é uma igreja perfeita? Não é. A estrutura é humana, as pessoas são os seres humanos, eu sou ser humano, eu sou falho. A igreja seria até melhor, como disse o pastor Adriano no vídeo, a igreja seria melhor se eu não estivesse aqui, porque eu sou uma pecinha ainda imperfeita nessa igreja. Mas uma coisa é certa, essa igreja se pauta pela verdade. Ela sempre procurou seguir a palavra de Deus mais de perto possível. E eu conheço, irmãos, os que trabalham na CPB, na Novo Tempo, são imperfeitos, nem sempre fazem o que é melhor, porque não conseguem, porque são incapazes, não, porque são talvez limitados, né? Mas são pessoas que estão ali querendo fazer o seu melhor, querendo trabalhar para Deus. Eu viajo esse Brasil, eu estava semana passada, há 2 semanas em Rondônia. Semana passada eu nem lembro onde é que eu estava, tanta viagem. Mas eu encontro em todos esses lugares pessoas de Deus, pessoas que estão ali pregando o Evangelho. Uma vez eu pedi para Deus: Senhor, me cala, se alguma vez eu voltar a minha língua contra a tua igreja. Me cala, não me permita fazer isso, porque ela é a menina dos olhos de Deus. Então, isso me deixa magoado mesmo, quando eu vejo esses canais, esses ex-adventistas, ou levantando suspeitas, entendeu? Coisas que não são verdade, são falsos. E olha, o diabo é o pai da mentira, né? E é o acusador dos irmãos. Então, aqueles que trabalham desse jeito, estão na verdade imitando não Jesus, né? Não seja como criança levada por todo o vento de doutrina, tá bom? Sejam adultos, maduros, conheçam a doutrina da igreja, estudem a fundo, para vocês permanecerem firmes e ajudar outros na sua caminhada também, tá bom? Assistam esse vídeo no meu canal, eu fiz aquela brincadeira, né? O quê? Você bebe? O quê? Você está me chamando de seita? Olha só o que você crê. Eu procurei fazer com carinho, né? Mas é uma brincadeira, claro. Vamos ao último ponto. E esse talvez seja um dos piores. A indiferença. É a turma do nada a ver. Nada a ver. Você fala de progressismo? Tô nem aí. Você fala que estão nos atacando? Tô nem aí. Tô nem aí. Ele vive um pé lá, um pé cá, né? Não se importa se é pecado ou não. Essas práticas aí dos adventistas de antigamente, eu não estou mais nem aí também. Eu venho aqui porque eu gosto, mas, sabe, é indiferente. É o típico pós-moderno, tanto faz quanto tanto fez, né? Você é feliz porque você não toma café? Eu bebo e eu sou feliz, né? Você é feliz usando esse tipo de roupa aí, decente, mas eu não gosto muito desse tipo de roupa, eu vou usar outra, né? Como o mundo está usando. Você percebeu? Estou nem aí. Você não gosta desse tipo de música, mas eu gosto e está tudo certo, né? É o guarda-chuva que todo mundo fica embaixo, numa boa. Isso é complicado. Aí o diabo pega mais um monte de gente com essa rasteira aí, né? Da indiferença. Sabe o que é o indiferente, na verdade? Lá no Apocalipse? É o morno. É o morno. Vamos lembrar desse texto? Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, porque o frio ainda tem esperança, ele pode se esquentar, né? Quente está tudo bem, quente para Jesus, mas o morno acha que está tudo bem. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, eu estou a ponto, que bom que só está a ponto ainda, não vomitou ainda, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Você diz: eu sou rico, eu sou adventista de berço, eu sou adventista há muito tempo, eu sou ancião da igreja, eu sou não sei o quê, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pesado, hein? Quando Deus chacoalha assim, porque é coisa séria. Se ele usa uma linguagem forte é porque ele quer impressionar a gente. Aconselho você, então tem esperança, né? Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e castigo ou disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. O morno é o indiferente. Tanto faz. O importante é estar aqui, né? O importante é que eu estou... Não, Deus tem muito mais para você. Deus quer que você se aqueça
que você se incendeie para Ele, pelo batismo do Espírito Santo. Não se contente com essa mornidão que tem tomado conta das igrejas. Você não precisa ser morno, nem seja frio, claro, embora seja melhor ser frio do que morno em muitos sentidos, né? Porque às vezes o frio leva um chacoalhão, ele acorda. O morno está levando a vida como se fosse muito bom, rico, tem tudo, e não. Deus não permita que a indiferença tome conta da nossa vida espiritual, que as coisas nos incomodem, que a nossa condição de pecado nos incomode para a gente buscar a salvação, o perdão, a consagração, a santificação. Não nos conformemos. Não é possível viver nesse mundo conformado, porque esse mundo não é o ideal. Se você está conformado com esse mundo, com a sua vida normal, tem algo muito errado com você e comigo também. Nós temos que ser inconformados com o pecado, com as injustiças, com as coisas ruins que acontecem dentro da igreja também, para buscar ser parte da solução e não da ala que só critica, né? Vamos relembrar o que nós temos que evitar e temos que estar atentos, porque nós temos que defender o rebanho de Deus. Primeiro, fanatismo. Não sejamos fanáticos, sejamos cristãos equilibrados, cristãos coerentes, sábios. Segundo, progressismo, né, teológico. Cuidado com isso, com essas ideias que sopraram. Agora está um vento mais fraco, mas sopraram forte um tempo atrás aqui no nosso meio, né? Terceiro, denuncismo, né? Não caia na conversa desses lobos que mentem, que distorcem a verdade, né? E defenda a igreja contra as mentiras. Ajude aqueles que estão em dúvida, estão balançando, porque talvez o alicerce seja frágil. E quarto, a indiferença. Não seja indiferente. Seja um inconformado. Seja alguém que está ali preocupado, se preciso chorando, como aqueles que choravam entre o alpendre e o altar, lá em Israel. Mas não se conforme, nem com a tua condição, nem com coisas que há na igreja, e que nós podemos fazer a diferença, podemos ser parte da solução. Caminhando para o fim, será que tem esperança para essa igreja? Sempre que eu fico meio triste com algumas coisas, eu volto para esses textos, que me trazem muito conforto. Mas antes, deixa eu contar uma história para vocês, de um ancião jovem, primeira igreja da qual eu fui ancião, lá em Santa Catarina, um grupo, né? Depois foi organizado em igreja, eu era o ancião daquela igreja. Uma igreja de bairro, uma comunidade bem simples assim, tinha lá seus problemas, como toda igreja tem, quem é ancião sabe disso, mas é um privilégio ser ancião de igreja. E um dia eu fui visitar o pastor para pedir conselhos. Eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, bem jovenzinho, ancião jovem. E fui lá desabafar para o pastor. Pastor, está difícil, tem uns irmãos ali mais velhos que criam dificuldade, né? E eu quero fazer algumas coisas e não dá certo e tal, e está difícil, pastor. Aí o pastor Ademar Paim, foi o que fez o meu casamento, inclusive, né? Um homem de Deus, distrital assim, que amava a igreja de todo o coração, hoje está aposentado. Ele disse: senta aqui, Michelson, vamos conversar. Eu já passei por isso. Quando eu era jovem pastor, eu perdia noites com os problemas da igreja, lidando com situações complicadas de relacionamento, de liderança. E um dia ali, de madrugada, orando, Deus falou comigo e disse assim: Ademar, de quem é essa igreja? É sua ou é minha? E ali o pastor disse que passou a dormir bem todas as noites. Faça a sua parte e entregue o resto para Deus. É o que eu faço. Eu também me angustio de ver coisas na igreja, coisas contra a igreja, me angustio, eu sou ser humano. Me machuca quando eu vejo a igreja de Deus sendo ofendida, sendo massacrada, sendo criticada por mentiras. Isso me machuca. Mas eu lembro da conversa que eu tive com o pastor Paim. De quem é essa igreja? É de Deus. Ele vai cuidar dela. E esses textos que eu vou ler agora, são de Ellen White, falam exatamente disso. Olha que coisa linda. A igreja, débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Amém? Débil e defeituosa, mas ela é amada por Jesus. Outro, Deus tem na terra uma igreja, que é seu povo escolhido, que guarda seus mandamentos,
Ele está guiando não ramificações transviadas, não um aqui, outro ali, mas um povo, amém? Cuidado com os dissidentes, com quem fica pesando a igreja em suas balanças humanas, cuidado com aqueles que se afastam dizendo, lá está errado, nós é que estamos certos. As dissidências morrem e levam muitos à morte espiritual. Deus está guiando um povo, uma igreja, cheia de falhas, mas é uma igreja. Outro, Jesus amou a igreja e por ela se deu a si próprio, e ele há de aperfeiçoar, refinar, enobrecer, elevar de maneira que fique firme em meio das corruptoras influências deste mundo, amém? Ele vai elevar a igreja, ele vai enobrecê-la, refiná-la, para que ela permaneça firme, e ela vai avançar. Mais alguns aqui. Como o capitão do exército do Senhor derribou os muros de Jericó, assim triunfará o povo que guarda os mandamentos do Senhor, e serão derrotados todos os elementos oponentes, amém? A promessa está aí, irmãos. Não necessitamos duvidar nem temer de que a obra não avançará. Deus está à frente e porá tudo em ordem. Tenhamos fé de que o Senhor guiará com segurança ao porto a nobre embarcação que conduz seu povo, amém? Fraco esse amém? Amém? Deus está conduzindo esse barco, um arranhão aqui, uma batida ali, balança, mas está conduzindo esse barco, e ele vai chegar ao porto. E o último, embora existam males na igreja, e tenham de existir até o fim do mundo, aí, a igreja desses últimos dias, há de ser a luz do mundo, poluído e desmoralizado pelo pecado, amém? Deus vai corrigir os problemas, que eu não posso corrigir como ser humano, mas é esse o povo de Deus, e daqui eu não saio. Uma vez eu orei assim para Deus, Senhor, se algum dia eu pensar em sair da igreja, quebra a minha perna. Tem que ter coragem para orar, tem que ter coragem, quebra meu braço, quebra minha perna, me quebra, porque é um pensamento ridículo, né? Pensar isso. Eu quero permanecer aqui, e quero ser sempre parte da solução, nunca do problema. Quero fazer o meu melhor por essa igreja, porque foi nessa igreja que Deus me mostrou a verdade que liberta. Foram as 3 mensagens angélicas que trouxeram sentido para a minha vida. Temam a Deus e deem glórias a Ele, porque Ele fez. Eu descobri que eu não era um acidente cósmico, surgido por acaso. Não, eu tinha um propósito, eu tenho um propósito para a minha vida. Deus me criou. Como foi bom conhecer o criacionismo nesta igreja. E tudo mais que essa igreja me mostrou na palavra, me trouxe de benefícios para a vida, para a minha família, para as minhas emoções, para a minha saúde, tudo. Eu devo a Deus em primeiro lugar e a esta igreja por me resgatar e me acolher. E nela eu fico. E vou fazer a minha parte aqui dentro e também por amor aos que estão lá do outro lado, né? Textos que mudaram a minha vida: Apocalipse 14, 6 e 7, que eu acabei de citar, e Apocalipse 18, 4. O que diz lá? Sai dela, povo meu. Eu queria levar, se fosse preciso, quando eu era católico, eu queria falar com o Papa. Sabia o que eu queria falar com o Papa? Com o bispo eu já conseguia. Aí eu queria mostrar para o Papa, mas está aqui na Bíblia o sábado. Olha aí, jovem, né? Ingênuo. Papa, mas nós temos que voltar para a igreja evangélica lá do passado, né? O sábado, Jesus comunica o Salvador e tal. E eu titubeando ali, né? 3 anos, lembram? Até que eu li esse texto e ele brilhou na minha mente dizendo: saia dela, meu povo. Tem muito povo de Deus lá em Babilônia. Quando a gente fala das instituições, dos inimigos e tudo mais, não confunda instituição com o povo. Tem muito povo de Deus lá. Eu creio que eu era um católico sincero, que eu estava salvo enquanto estava lá, conhecendo aquilo que eu conhecia. Tem muita gente assim lá. Olha o que ele mais escreveu aqui nos Testemunhos, volume 6. O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. Para quem fala que a igreja adventista acha que ela é a única salva, que é exclusivista, está mentindo. Olha o que a nossa profetisa diz: o Senhor tem seus representantes em todas as igrejas.
as especiais verdades probantes para esses últimos dias não foram apresentadas a essas pessoas de tal modo que trouxessem convicção ao coração e à mente. Por isso, ao rejeitar a luz nesse momento aqui, elas não romperam a sua ligação com Deus. Não é porque alguém lá, um batista, não aceitou o sábado ainda, porque um católico ainda não crê que as pessoas, quando morrem, permanecem inconscientes porque elas não têm uma alma, elas são uma alma, quer dizer que eles estão perdidos. Não é porque um católico guarda o domingo que ele já recebeu a marca da besta. Não. Cada um tem seu tempo. E até que o fim se aproxime, as pessoas vão tendo conhecimento da verdade progressivamente. Agora, o que elas vão fazer com essa luz, aí é com elas, né? E Deus ali. Mas veja o que a Ellen White está dizendo aqui para nós. Deus tem seus filhos em todas as igrejas. Então, outra acusação falsa que fazem contra nós: vocês são exclusivistas, acham que só vocês vão se salvar. Eu ouso pensar que a maioria dos que estarão no céu nem são adventistas. Porque tem bilhões de pessoas no mundo, e nós somos só 20 milhões. Seria muita estreiteza de mente pensar que só esses 20 milhões de adventistas vão para o céu? Claro que não. Claro que não. E quantos já morreram também sem o conhecimento da palavra, né? Entre os católicos existem muitos que são conscienciosíssimos cristãos, que andam em toda a luz que sobre eles brilha, e Deus operará em seu favor. Amém? Eu conheço muitos católicos que são fervorosos, que são cristãos verdadeiros, e oro por eles, e amo essas pessoas, e peço a Deus que faça com eles o milagre que fez comigo. Tem muita gente boa aí, por todos os caminhos, em igrejas e até fora delas, né? Mas que eles ouçam em algum momento o saia de Babilônia, saia da confusão doutrinária, e chegará o dia em que as ovelhas ouvirão a voz do pastor, e haverá um só rebanho e um só pastor. Amém. Não é ecumenismo, pelo contrário, são ovelhas que ouvirão a voz do pastor, a verdade, e vão se unir em torno dessa verdade. Esse será o remanescente final de Deus, e eu quero estar entre eles. E vocês querem também? Amém. 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 Permaneçamos firmes. Para onde iremos nós? Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Amém.